Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um tempo para nós estudarmos a palavra de Deus através desta lição da Escola Sabatina, para que nós possamos obter entendimento, sabedoria e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 12 de setembro, a lição 11, ela tem como título Quem é você? E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 14, do versículo 60 até 72. E aqui nós vemos uma reação bem oposta, né, entre Jesus e Pedro, porque Jesus, neste momento, ele é preso e levado para o Sinédrio, né? E diante de 72 conselheiros do Sinédrio, Jesus se manteve a calma, a serenidade e obteve-se sempre um silêncio quando as perguntas não vinham realmente de acordo. E somente quando o Caifás, o sumo sacerdote, ele pergunta firmemente quem Jesus era, e ele menciona: eu sou o Filho de Deus vivo, né? O Filho de Deus, o Criador do Universo. E já enquanto Pedro teve uma atitude totalmente diferente, porque anteriormente ele já havia retirado a sua espada e cortado a orelha do soldado romano chamado Malco, e agora quando Jesus estava fechado numa sala dentro do Sinédrio, né, sendo humilhado, esbofeteado, né, escarnecido, quando uma das criadas do sumo sacerdote vê Pedro fora ali do Sinédrio, no pátio, pergunta: este me parece ser um deles, estava realmente com Cristo. E Pedro, eis que, já meio de longe, responde dizendo que não conhecia e negou realmente a Jesus por 3 vezes. E Marcos narra aqui nesse capítulo 14, de uma forma bem clara, quando Jesus foi preso e levado para o Sinédrio, assim, para ser julgado, quando eles não tinham realmente provas concretas, né, consistente contra o Cristo, e ali no meio assim de cheio de testemunhas falsas, né, que eles levantaram essas testemunhas para acusar a Jesus, levanta-se o Caifás, o sumo sacerdote, e ali no Sinédrio, e tenta realmente pressionar a Jesus e diz a ele: mas por que tu não respondes às acusações que fazem contra ti? Né? O Salvador ficou em silêncio porque sabia que as acusações são todas falsas, né? Forjadas naquele momento, e nada respondeu. E o Caifás faz essa outra pergunta que ela é bastante importante: és tu o Cristo, Filho de Deus? Jesus respondeu: eu sou. Ou seja, Jesus respondeu diante de que ele era realmente o Filho de Deus, né? E ele confirma tudo isto que já estava lá em Daniel capítulo 7, versículo 13, que aponta para essa profecia onde realmente Jesus diz: eu sou, né? Ou seja, eu sou o Filho de Deus. E na lição de hoje, essa prisão de Jesus foi constatada assim, uma série de irregularidades jurídicas, e a Bíblia menciona que o Sinédrio, que até então composto por 71 anciãos, entre sacerdotes e escribas, eles se reuniram à noite assim para decidir e para julgar Jesus
mas que era ilícito fazer julgamentos à noite, onde somente na luz do dia se podia deliberar a mente e dar uma posição. Como no lugar onde não temos luz elétrica, não temos outras formas, era só candeeiro acesos assim em volta, à noite eles decidiram realmente pela condenação de Jesus. Então algo está errado aí, né? E Marcos, no capítulo 14, versículos 53 até 59, fala que já pela manhã seguinte, eles já tinham realmente a condenação oficial de Jesus. E no Sinédrio, ali foi a primeira parte, né, do julgamento de Jesus. E por repetidas vezes, né, eles tentaram fazer com que suas acusações naquele dia fossem confirmadas pelas autoridades, né? Porque nessa primeira parte no Sinédrio, posterior eles iriam levar para o governador romano Pilatos para que ele decretasse realmente a condenação. Mas ela teria que ser feita primeiro ali no Sinédrio. E Marcos, em seu livro, ele afirma que o testemunho de acusação era falso e que o relato das testemunhas elas se contradiziam umas com as outras e não se concordavam entre si. O que nós vemos é que a condenação de Jesus vinha mais do desejo do Sinédrio, né, de eliminar a mente de Jesus, do que uma coerente e correta acusação, ou um julgamento justo, onde eles procuravam algum testemunho real, certo, contra Jesus, para condenar à morte, né? E eles não encontraram ali. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 55. Porque todas as testemunhas elas eram falsas, né? E levantando-se diante de todo esse julgamento ali, não achando, não encontrando uma acusação realmente coerente, levantou-se o sumo sacerdote, o Caifás, ali no meio do julgamento, e pergunta a Jesus: nada responde ao que esses depõem contra ti? E Jesus se manteve em silêncio, está lá em Marcos 14,60. Cristo já ensinou o que deveria responder em tribunais, principalmente falsos, né? E agora se assemelha novamente àquele servo sofredor que fala lá em Isaías 53:7, onde todos esses acontecimentos de Cristo já havia sido profetizado. E Isaías foi um deles que falou o seguinte, oprimido, ele se rebaixou e nem abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou a ovelha diante do tosqueador. Ele ficou calado, sem abrir a boca, que está lá em Isaías 57, e ali se cumpriu realmente as profecias. E aqui a profecia se cumprindo, isso deixou realmente o sumo sacerdote Caifás irado, né? E o sumo sacerdote, não satisfeito, tornou a interrogar Jesus com insistência, com veemência, para saber quem ele era, ou seja, quem é você? Mais ou menos assim, o Caifás estava perguntando. E faz essa pergunta central que aparece em todo o evangelho de Marcos, que é a parte central de tudo isto, que fala lá: tu és o Cristo, Filho de Deus bendito? Né? Mais ou menos assim essa pergunta, né? E pela primeira vez, Jesus rompe completamente o segredo messiânico e responde com as mesmas palavras que Deus dirigiu a Moisés, né? Quando ele estava lá no monte, na sarça ardente, que ele diz lá, quando Moisés perguntou, né, para Deus quem ele era, né, ele diz: eu sou, né? Está lá em Marcos 14:62. E em vez de despertar a fé como em Moisés, a palavra de Deus aqui, ela acende a ira do sacerdote e do conselho do Sinédrio. A verdade sobre quem é Jesus revela-se insuportável
para aquelas pessoas que estão nas trevas, fora do caminho de luz de Deus, porque o inimigo não quer realmente saber se você realmente é de Cristo, se você é de Deus, né? Ele se ira. E por isso que nós vemos hoje muitas pessoas iradas, né, umas contra as outras, sem um motivo aparente, principalmente filhos e filhas que estão nesse mundo de promiscuidade, de todas as coisas ruins desse mundo, né? Às vezes são adeptos até do espiritismo e vão contra pais, irmãos contra irmãos, devido realmente a essa pessoa servir a Cristo. O inimigo fica irado e começa a querer denegrir inclusive aquela pessoa. E aos de fora, porém, somente a parúcia, ou seja, a crença na voz de Jesus no final dos tempos, para presidir realmente e fazer o juízo final contra esses malfeitores, esses injustos, né? Que começa a denegrir a imagem de um cristão, de um pai de família, de uma mãe de família, de uma pessoa de família. E assim o sumo sacerdote, ele conseguiu o que queria contra Jesus ao se identificar, quando ele faz essa pergunta. E Jesus responde ainda completamente dizendo uma frase mais completa ainda, que ele diz lá: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu, que Jesus repete lá de Daniel capítulo 7, versículo 13. Isto foi demais, né, para o sumo sacerdote Caifás. Ao levantar a sua ira, onde ele rasga suas vestes, né, de irado, acusa Jesus de blasfêmia, que está lá em Marcos 14, 63, e assim os demais da sinagoga aprovaram a acusação contra Jesus e eles partem para a condenação e morte, porque a legislação, na época, ela só teria dado sequência se fosse uma votação por unanimidade dentro do Sinédrio. Aí sim que eles poderiam encaminhar ao governador romano, que na época era Pilatos, para afirmar uma sentença capital. Porém, o que nós vemos é que eram 72 conselheiros, né, para essa votação. E ali naquele momento só estavam à noite 71. É que eles deixaram de lado José de Arimateia, senão não daria unanimidade. Porque Arimateia foi aquele grande conselheiro sinédrio que aceitou a Jesus como realmente o Filho de Deus e estava o seguindo nas escuras, dentro do palácio, do templo e no sinédrio, mas ele era realmente uma pessoa de Cristo. E tanto é que ele pediu o corpo de Jesus ao governador Pilatos, que o concedeu com autoridade. E assim foi o sepultamento de Jesus, que fala em Marcos 15, 42. Mas Jesus, após a condenação, onde eles conseguiram, foi bastante humilhado o nosso Salvador. Esbofetearam, cuspiram no seu rosto, bateram e até pediram que ele profetizasse. Está lá em Marcos 14, versículo 65. E de novo se cumpre as profecias que fala em Isaías 50, versículo 6, que diz lá: apresentei as costas aos que me queriam bater, ofereci o queixo aos que queriam arrancar a barba, e nem desvio o rosto dos insultos e dos escárnios. Está lá em Isaías 56. Marcos retorna a essa cena de Pedro novamente, enquanto Jesus estava lá dentro da casa do sumo sacerdote, ali no sinédrio, e era julgado, humilhado, escarnecido. E eis que para fora do pátio da entrada, um pouco longe, o apóstolo Pedro, que também para cumprir o que se havia predito Jesus, que ele negaria ele, está em Marcos 14, 30, acabou acontecendo quando uma mulher criada do sumo sacerdote Caifás viu Pedro para fora do pátio do sinédrio se esquentando num dia frio com fogo, né?
E ela fixou os olhos realmente em Pedro e diz: tu também estava com Jesus, o Nazareno? E imediatamente Pedro mentiu, negou: não o conheço e nem compreendo o que dizes. Está em Marcos 14:68. E olha que essa mulher, as palavras dela não tinham validade jurídica alguma. E mesmo assim Pedro faltou coragem e fidelidade e saiu para o alpendre quando cantou o galo pela primeira vez. E por 3 vezes Pedro foi abordado por servos do sumo sacerdote e ele negou 3 vezes a Cristo. Porém, após a terceira vez, Pedro lembrou-se da profecia feita por Jesus sobre a sua conduta, o seu caso, que o negaria 3 vezes, chegando até a amaldiçoar e a jurar. E Pedro, ao lembrar isso, e reiterado do pecado que ele havia cometido através do canto do galo, e o insistente chamado, pela consciência, porque o Espírito Santo estava trabalhando com ele, e ele desesperado, com o coração assim ardendo, ele pede finalmente o perdão e cai em si e conta realmente para Deus tudo que ele fez, e ali ele desmoronou em choro bastante sincero. Como cristão e pecador, nenhuma certeza está salvo na dúvida, e nenhuma fidelidade está totalmente vacinada contra a traição, e nenhuma força está totalmente prevenida através de uma fraqueza humana, de uma pessoa que não é comprometida com Cristo, de uma pessoa que tira o foco de Jesus, uma pessoa que não faz realmente pela manhã sempre um batismo pelo Espírito Santo. O orgulho de caminhar as próprias forças pode nos levar a terríveis erros e praticar realmente às vezes coisas que Pedro praticou. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Quando isto há uma sinceridade, quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Assim você passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento e entender bem essas passagens, principalmente esta que nós vimos hoje. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá este presente para todos nós que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, Ele levará você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais lágrimas, não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar assim face a face com Jesus, abraçar seus entes queridos. Já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.